Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a você, meu irmão e minha irmã, que participam do encontro com a Mãe da Misericórdia através do nosso canal no YouTube. Hoje, em que a igreja comemora a memória do apóstolo e evangelista São Mateus, convido a vocês a o imitarem na missão de levar a boa nova de Jesus, compartilhando e convidando aos seus amigos e familiares a fazerem parte dos inscritos em nossa página. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Vamos iniciar nosso momento de oração, reflexão e partilha, nos alegrando e dando graças a Deus pelo apostolado de Mateus, um cobrador de impostos e, igual a nós, também um pecador, que, aceitando o convite de Jesus, se torna um dos maiores testemunhos de fé e de amor. Por isso, para estarmos melhores preparados para ouvir o que Jesus nos ensina hoje, invoquemos a Santíssima Trindade e também a vinda do Espírito Santo com os seus dons. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Jesus, ao escolher seus primeiros apóstolos, já dá sinais de como é o reino que ele veio anunciar e convidar, através da conversão, a fazermos parte. Vejamos o que ele nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho, da liturgia de hoje, nos conta sobre o despertar da vocação de Mateus. Um simples segue-me, dirigido por Jesus a ele, foi o suficiente para ele deixar sua vida de busca por riquezas materiais e aprender e experimentar o reino anunciado por Jesus. Naquele tempo, era considerado pecador público aquele que todos conheciam sua conduta de pecado. A profissão de Mateus e dos outros cobradores de impostos sofria muita exclusão em sua comunidade, pois, pela ganância por riquezas, eram considerados impuros pelas autoridades religiosas e pelos governantes não passavam de servos que fariam o serviço sujo, digamos assim, com cobranças abusivas e descontroladas de impostos e taxas do povo,
que se sentia oprimido. Jesus, ao chamá-lo para lhe seguir, desperta um grande desconforto entre os fariseus, pois, além do convite, foi jantar na casa daquele que era julgado pecador. Então, a ver seus discípulos sendo questionados pelos fariseus por sua atitude, toma novamente a palavra e com autoridade ensina que ele veio para resgatar aqueles que vivem de maneira errada, e não os considerados justos, que a cura que veio trazer é para quem se encontra doente, de alma e de corpo, e não para aqueles que estão sãos. Ensinou, com afirmações, que o reino que anuncia requer misericórdia e sacrifícios, para que os pecados sejam redimidos e, como novos homens, vivamos a doação e amor ao próximo, com a mesma intensidade que o seu próprio sacrifício nos seria revelado. O testemunho de fé e de amor deixado por Mateus nos inspira a também nós termos a coragem de seguir Jesus. E assim como outros discípulos também o fizeram, voltarmos nossa vida para o reino de Deus, para a vivência das bem-aventuranças, e assim podermos gozar dos benefícios do cumprimento em Cristo das promessas da antiga aliança. A história de nossa salvação e da misericórdia de Deus deve nos fazer refletir sobre como estamos respondendo ao chamado de Cristo para lhe seguir. Qual o grau de prontidão e obediência que estamos exercendo sobre o chamado que vem de Deus a nós pecadores? Somos pecadores e nos escondemos por conveniência, através dos nossos pecados, para dizer que não temos dignidade de aceitar o chamado? Ou procuramos com humildade e arrependimento buscar pela conversão e mudança de atitude a misericórdia que Deus nos oferece? Ao dizer sim ao chamado, Jesus nunca nos abandonará e, como fez com Mateus e muitos outros, irá sentar à nossa mesa e jantar conosco em nossa casa, nos defendendo e nos justificando pelo seu sacrifício de misericórdia. Jesus afirma que não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Deixemos que Jesus passe e nos olhe no nosso dia a dia como Mateus. Tenhamos a coragem de acolher esse olhar e a proposta que dele brota. Sem dúvida, nossa vida passará a ser diferente e poderemos também ser parte deste círculo aberto, inclusivo e integrador de amigos e amigas de Jesus, que continuam lutando pela sua mesma paixão, o ser humano e a casa em que ele habita. Se olharmos pelo que fez Maria, nossa Mãe da Misericórdia, vemos que também ela, ao aceitar seu chamado, se mostrou pronta às mudanças que ocorreriam em sua vida, em seus planos maternos e conjugais com José, seu futuro esposo. O desafio trazido a ela pelo anjo, a maternidade virginal concebida pelo Espírito Santo, o gerar, dar à luz e educar o Filho de Deus, poderia trazer algum sentimento conveniente de indignidade, e a sua resposta poderia ser negativa. No entanto, sua fé, a confiança em Deus e em seu reino de amor, não se abalou, e sem hesitação, confirmou sua participação no cumprimento das promessas do Criador. Peçamos que, através de sua intercessão, estejamos atentos ao chamado de Cristo, seu Filho misericordioso, para segui-lo. Rezemos à Mãe da Misericórdia, a oração que Santa Faustina compôs a ela.
Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma boa segunda-feira e uma ótima semana que se inicia. Deixe aqui seu like em nossa página e não esqueça de compartilhar em seus grupos o nosso canal no YouTube. Fiquem todos com Deus e pela intercessão da Mãe da Misericórdia, Ele nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.